Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Vale. Vale 3, pregão desta terça-feira, dia 14 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente e também todas as análises que são disponibilizadas. Análises diárias, como por exemplo a análise de fechamento do pregão, após o encerramento de cada pregão, radar do mercado, que ocorre na abertura de cada pregão ali a partir das 10h45, ao vivo, para que você possa solicitar uma análise de um determinado ativo. Você tem também as análises especiais como esta, que ocorrem geralmente 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. E tem o radar da semana, que ocorre no final de semana, passando a visão geral para a próxima semana, os ativos que eu mais me interessaria ali por possíveis oportunidades, seja de swing trade ou mesmo de position trade. Para se inscrever é simples, é só você passar o cursor do seu mouse em cima aqui da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Se essa imagem inscreva-se não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter o botão justamente para você se inscrever no canal e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Para ampliar o recebimento de informações que eu passo no decorrer de cada pregão, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Ele está disponível para iOS e também para Android. Você vai passar a receber aí, durante um determinado período de forma gratuita, todo o conteúdo dentro do aplicativo, que é basicamente as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão. Tem também aí, você vai ter ainda essas recomendações de swing trade, você ainda vai ter as carteiras de ações, se é uma semanal ou uma mensal, e mais vídeos exclusivos, números de suportes e resistências do índice futuro e do dólar também. Então, muita informação relevante para que ajude a você a tomar melhores decisões aí no decorrer do tempo aí no mercado de renda variável. Análise especial da Vale, lembrando que essa análise, o foco dela é dar uma olhada nos prazos maiores, como aqui o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, desde o longo prazo até o curto prazo, tentando dar uma visão geral desde quem está ali como comprado no papel para longo prazo, está interessado em comprar para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo, passo o cenário como um todo e dou minha opinião a respeito do ativo, o cenário geral e a minha opinião a respeito desse papel, em termos de estratégia de possível entrada. O foco dessa avaliação é usar análise por meio da análise técnica, que é minha especialização. Gráfico anual, então, nós temos um ativo em tendência de alta, que no pregão de hoje está rompendo a máxima histórica, que é aqui, logicamente, depois dos ajustes, tem aí 61,05, ajuste de proventos, dividendos, juros, enfim, outros eventos corporativos. Máximo histórico 61,05, rompimento aí no dia de hoje, está aqui já com um ano trabalhando em alta de 14,83% a Vale 3. Então a tendência de alta subiu, caiu aqui lá antes de 2000, veio todo o movimento de subida, que esse movimento de subida basicamente de 3, 6, 9 candles, aí corrige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indo para o nono candle ela reverteu para cima. Então existe uma certa simetria de tempo daqui para cá, que está caminhando aqui numa próxima simetria desse movimento, ou seja, a expectativa, não que é o que vai acontecer, mas a expectativa é que possa ter algo parecido, ou seja, você tem 1, 2, 3, 4, 5, você teria, por exemplo, mais 4 anos, não necessariamente todos positivos como aconteceu aqui. Você pode ter assim, ó, você tem num movimento de correção de queda, você tem anos de alta, anos de baixa. Nesse caso aqui você pode ter um ano de baixa, mas o que mais provável, anos fechando aí de forma positiva. Então isso é algo bom, cenário gráfico bem positivo para a Vale 3, para quem está comprado no longo prazo não tem motivo de saída, e para quem está interessado olhando só o gráfico anual, daria para sim aportar, a deixar Vale 3 na carteira, colocar Vale 3 na carteira de prazo maior e buscando fazer, sem olhar para mais nada, seria ficar comprando ali de forma mais constante Vale 3, uma vez a cada mês, fazendo compras pequenas para se ter esse ativo pensando no longo prazo, pensando justamente nessa expectativa para cima. O que muda essa expectativa é ver o ativo voltar a um determinado ano, que quase aconteceu aqui, chegou a oscilar abaixo, mas quando eu falo voltar é fechar abaixo, fechar um ano para baixo de toda essa região de suporte que serviu de apoio aqui para esse ano da crise, que já está lá em cima. Um suporte na faixa ali dos
R$ 38, arredondando para R$ 38, e a média móvel na faixa nesse momento de 35,15. No gráfico quadrimestral, esse ativo está proporcionando um pivô de alta. A configuração da tendência de alta aqui de prazo maior, apoiada por aquela tendência de alta do gráfico anual que eu já mostrei. Então isso é algo positivo, traz uma expectativa de alta. Olha só onde a Vale foi lá bater, nesse processo de correção, algo semelhante a uma flâmula ou uma bandeira, enfim, uma pequena correção, uma correção mais lateral, depois de um movimento longo de subida, que é esse aqui que eu vou colocar em azul. Depois de um movimento longo de subida, o mercado, em vez de dar pancada para baixo, chegou até a dar pancada em termos de oscilação, mas testou antigas resistências, chamada mudança de polaridade. Se você não sabe o que é essa mudança de polaridade, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal explicando o que é esse conceito. Ou seja, basicamente essa resistência aqui anterior funcionando agora como um patamar de suporte. O ativo apoiou aqui em cima e gerando sinalização para cima, expectativa de alta. Se você opta por comprar esse ativo para um prazo maior, aqui nessa faixa 61,22, o que não deveria acontecer é justamente ter um retorno do preço para baixo dos níveis de suporte. Primeiro nível de suporte que eu vejo aqui mais relevante, a mínima desse grande candle de alta. Na verdade vai de 44,86 até o patamar de 43,40. Lembrando aqui, essa região aqui é de 43,35, enfim, muito próxima. Então voltar para baixo, basicamente dos 43,40 não seria algo bom para a sua posição de prazo maior. Isso reverteria essa expectativa de alta que eu estou comentando aqui nessa análise. Mas quando você tem um movimento longo para cima, de muita força por parte dos compradores, fraqueza para cair, agora uma sinalização de força para romper na máxima histórica, você está dentro de um cenário muito positivo para você planejar apenas operações na ponta compradora em cima de um papel desse, seja para gráfico mensal pensando no médio e longo prazo, seja para médio prazo gráfico semanal, seja para curto prazo num gráfico diário, operações de swing trade. No gráfico mensal, tivemos uma saída aqui basicamente de um retângulo, que ela ficou travada aqui, fazendo topos nesse nível de preço, e fundos se sustentando em cima dessa região, e agora rompe para cima. Se eu pego a projeção desse retângulo, fazendo uma projeção aqui aproximada desse retângulo, lembrando que o papel está basicamente retomando a sua tendência de alta, projetando aqui a altura desse retângulo, que seria basicamente desse ponto até esse ponto aqui, fazendo a projeção aqui para cima, a projeção de alta bateria aqui na faixa dos R$ 70,71. Essa seria a projeção de alta, não necessariamente que o preço vai bater lá. O fato é que você tem que ter em mente que qual o cenário do papel, retomada da tendência de alta, apesar de não ter um pivô de alta, ela quando supera todos os topos anteriores, ponto mais alto de resistência histórica, ela basicamente retomou a tendência de alta de prazo maior. Essa região aqui, em torno de R$ 53, é um patamar importante para, se o mercado trouxer a Vale por algum motivo, jogar a Vale aqui de novo nessa faixa de preço, é uma faixa de preço bem mais interessante até para se pensar em compra um pouco maior, com foco em longo prazo, ou seja, para se ter uma melhor relação risco-retorno em uma operação pensando em prazo maior na ação. Então essa região de R$ 53 é um ponto que eu vejo com certa relevância. E o topo anterior que ela rompeu aqui, romper nesse mês, R$ 57,36, também é outro nível que pode funcionar como suporte por um possível recuo do preço, seja no gráfico mensal ou também no gráfico de menor periodicidade. Então é ativo alinhado para cima no mensal, alinhado para cima no quadrimestral e também no gráfico anual, enfim. Faz total sentido ter o papel na carteira de prazo maior, está até na nossa carteira perspectiva, na carteira de ações, está dentro da carteira desse mês aí da Vale 3, desde o mês passado ela já está dentro da carteira, segue dentro da carteira aí a Vale 3, na carteira mensal, revisada mensalmente. Na carteira até semanal tem um ativo que é correlacionado com a Vale, que está tendo um desempenho bem parecido, que é a BRAP4, que é a carteira exponencial. O principal desafio aqui que tem pela frente, qual é? Nenhum, a máxima histórica. Então, ativo favorável justamente para buscar operações mais na ponta compradora. Compra aqui o ativo, dá para comprar aqui o papel. Mesmo que seja um menor capital, um pouco capital, mas dá para entrar, porque como está rompendo máxima histórica e o cenário está bem alinhado para cima, não dá para se dizer que ela já vai cair a partir desse ponto ou quanto ela vai parar, até que ponto ela vai subir. Isso ninguém tem essa informação. Você tem como fazer essas projeções que eu acabei de fazer, mas saber exatamente onde o preço vai parar de subir e começar a cair, não existe. E até sobre isso, essa não é a minha forma de trabalhar e não acredito que alguém tenha realmente
sabe onde vai parar de subir, onde vai cair, tendo mais de 2 milhões de investidores na bolsa, você ter esse controle de onde o preço vai parar de cair e começar a subir, onde ele vai parar de subir e começar a cair. Eu tenho até um vídeo que explica, que fala a respeito disso. O preço vai subir ou vai cair? Que é uma pergunta frequente que eu recebo, inclusive, nas lives. Indo aqui para o gráfico semanal, temos o papel também dentro da tendência de alta. Aqui chama a atenção como o ativo mostra força compradora, que é, depois da crise, que abriu aqui alguns gaps, ativo se recuperou e bateu aonde? No antigo suporte que foi perdido, funcionando como resistência, inclusive com esse gap aqui também, um gap de corpo. Ficou batendo aqui nesse patamar, parou um pouco e já deu uma pancada para cima, aumentando a probabilidade de buscar outro nível importante de preço. Primeiro o gap, que já bateu aqui e ficou tentando respeitar, mas já voltou para cima, e essa outra região aqui, ó, que era outro gap junto com máximos de 3 semanas. Bateu aqui, voltou, passou a funcionar essa região aqui como um patamar de suporte para Vale. Mais uma vez, chegou em outro nível de preço irrelevante, que é ali o ponto de um topo anterior, antes da crise. Ficou travada aqui um tempo e rompe para cima. Em nenhum desses momentos ela tem um movimento claro de retorno do preço assim. Quando eu falo retorno do preço é isso aqui, ó. Você tem um movimento longo aqui para cima e ela não teve esse tipo de recuo do preço. Ela teve um movimento um pouco mais aqui travado e depois rompeu para cima. Então, isso aqui, ó, ou isso aqui, é o cenário que você pode planejar justamente nesse aspecto positivo que tem do gráfico anual, quadrimestral, mensal alinhados para cima. Correções no gráfico semanal, movimentos de baixa no gráfico semanal como este, são os momentos mais interessantes de se buscar uma entrada, tentando pegar o que? Uma melhor relação risco-retorno, de ficar algumas semanas posicionado nesse ativo, pegando um próximo movimento de alta do preço mais relevante do que uma entrada mais lá para cima. Mas nesse momento é um ativo que, como está rompendo a máxima histórica, pode andar um pouco mais, e até porque ficou um tempo aqui de forma mais lateral. Então, também ativo pensando num prazo maior em termos de gráfico semanal. Entrando aqui, eu não entraria tão pesado e trabalharia com stop pelo menos aí para baixo dos R$ 57,00, na faixa dos R$ 56,95, abaixo do gap que ela abriu já na abertura desta semana. Então, isso aqui é um ponto que ela rompeu e agora pode funcionar como um patamar de suporte. Se o preço, eu falei lá de recuo do preço, né? Citei ali para trás alguns recuos de preço do gráfico semanal. Caso ocorra algum recuo do preço, pode vir mais para cima e gerar aqui algum recuo. Voltando para um patamar ali de antigo suporte, seja em termos de Fibonacci, ou seja em retração ou mesmo o topo anterior, na casa ali dos R$ 57,00 ou próximo disso, fundo ascendente ou próximo da média móvel 3 períodos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, pensando no médio prazo, ficar posicionado 3 a 10 semanas no mínimo aí, no próximo movimento de alta do gráfico semanal. Então essa seria a alternativa no ativo que está em tendência de alta aqui pelo gráfico semanal, mais interessante justamente para as operações da ponta compradora. Tendência de alta no semanal, tendência de alta no mensal, no quadrimestral, anual e no gráfico diário. Gráfico diário, ela montou aqui algo semelhante a um triângulo ascendente, um triângulo de alta. Rompeu, travou, veio aqui para baixo e rompeu de novo aqui para cima, ou seja, se sustentou acima dessa faixa de preço. Até tinha feito uma compra no papel, a gente saiu perto do 0 a 0 e eu fui para a BRAP4. Eu até falei, estou abrindo uma operação de compra na BRAP4, que é bem semelhante a Vale 3, porque se encaixou melhor para mim a operação de compra de swing trade da BRAP4, que até bateu no objetivo no pregão de hoje. Então a ação faz o rompimento desse triângulo simétrico e projetando a alta desse triângulo simétrico, fazendo a projeção de alta desse triângulo simétrico, R$ 61,18. Como é que você faz a projeção de alta? Pegando a base do triângulo simétrico não, desculpa, triângulo ascendente. Tem até um vídeo de aprendizado sobre esse padrão, não só triângulo simétrico, mas também triângulo ascendente. Triângulo ascendente ou triângulo de alta. Pega essa base aqui, projeta a partir do ponto ali do rompimento, a projeção na faixa 61,84 está próxima disso. Entrar comprando aqui para swing trade já fica um pouco desconfortável, pelo menos para mim, em termos de relação risco-retorno. Não que não vá subir mais, mas o que eu planejaria, estaria mais disposto a comprar a Vale 3 seria após justamente um processo de correção do preço no tempo ou, logicamente, também acabei de mencionar, no preço. Retorno aqui para baixo no preço ou no tempo, que é rompe, fica aqui de lado e depois gera... o quê? O rompimento, um pivô de alta aí a favor dessa
subida aí após superar a máxima histórica do ativo. Então, ativo bem alinhado para cima para quem está já comprado no papel e quiser trabalhar com algum stop abaixo da mínima de hoje, já seria um stop muito bem posicionado, porque não deveria mais retornar para baixo desse patamar em termos de manter uma expectativa maior de subida. O suporte ali na mínima de hoje, R$ 57,90. Lembrando, veio aqui para cima, corrigiu nos próximos pregões, fundo ascendente mais próximo possível da média, ou pivô de alta, foco maior em operação na ponta compradora. Enfim, esse é o cenário como um todo, apoiando mais operações, seja de compra de swing trade, seja para position trade aqui pelo gráfico semanal, pensando um pouco mais no médio prazo, ativo totalmente alinhado para cima em todos os prazos operacionais e com níveis importantes de preço para avaliar operações na ponta compradora. Pegando até esse último movimento de subida aqui, olhando, colocando o Fibonacci nesse último movimento de alta, temos aqui uma retração em 58 e 54, 57 e 65. Então, se o preço, dependendo como ele retornar aqui para essa região, gerou fundo ascendente, foco em compra na Vale 3. Espero que tenha sido útil aí essa análise especial para você sobre a Vale. Deixe seu like, seu joinha. Um grande abraço e até a próxima.